Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso Pandas Essencial, aqui dentro do canal Chave Coding. Eu sou o professor Dr. Samuel Martins, o Samuca, tá bom? Seja bem-vindo. Se você está gostando dessa série de videoaulas, deixa seu like, se inscreva no canal. Tá dando muito trabalho de fazer, então nos ajude a crescer o Chave Coding para nos incentivar a produzir mais conteúdos aqui totalmente de graças para vocês. Muito bem, nós já vimos bastante coisa de manipulação de dados, agora a gente vai ver uma outra coisa aqui em cima ainda do Pandas, que é um pouquinho sobre limpeza de dados. Nós não veremos tudo de limpeza de dados, existem coisas como detecção de outliers e tudo mais que está fora aqui desses vídeos, mas nós veremos algumas das técnicas para preparação dos dados e limpeza que serão muito úteis para vocês no seu dia a dia. Talvez, se esse curso se esse curso tiver uma boa aceitação, quem sabe a gente não faz um outro só de limpeza de dados, tá bom? Então, se você tá afim, deixa seu comentário aqui também, nos apoia aí, quem sabe a gente já não prepara um curso específico, um mini curso só de limpeza de dados com Pandas para vocês. Muito bem, vamos ver aqui, ó, vamos ver um pouquinho de limpeza de dados então, vamos relembrar aqui o nosso dataset, né, que está armazenado na variável data, que é um data frame, que possui para nós registros de combustíveis de postos do Brasil inteiro. É isso que nós temos, e nós temos 106.823 linhas. Então, a primeira coisa na hora de tratar os dados, pessoal, para ver se não tem ruído, se não tem sujeira nesses dados, é a gente procurar se tem dados, valores vazios. A gente já viu isso no comecinho, acho que, se não me engano, no primeiro ou segundo vídeo dessa série a gente viu isso, mas uma coisa que nós podemos fazer é simplesmente chamar a função info em cima desse data frame, que ele vai mostrar para nós, de fato, informações bem interessantes que o Pandas automaticamente captura para nós em cima desses dados. Então, ele vai falar que esse data é da classe data frame, que tem 106.823 entradas, né, linhas, indexadas de 0 até o número de linhas menos 1. Nós temos um total de 20 colunas, o que difere do começo dos vídeos, né? Porque no começo a gente tinha uma coluna chamada unnamed de 0, né? Lembram disso? Tinha unnamed de 0 que a gente tirou fora. Mas no final das contas a gente tem isso aqui. E agora é legal que para cada uma das colunas, ó, ele mostra para nós algumas informações. Então, uma das informações ele mostra a contagem de valores não nulos que tem, ou seja, ele verifica se existem valores vazios naquela coluna, né? Se alguma linha naquela coluna existe algum valor que não foi preenchido lá, e ele desconta, né? Então ele mostra aqui a quantidade de valores não nulos, não vazios, e mostra também o tipo que ele tenta adivinhar, né, que ele tenta inferir de dados para cada uma das colunas, cada um dos atributos. Se você notar aqui, ó, todas as colunas elas possuem exatamente a mesma quantidade de valores não nulos que as entradas. Então, nesse primeiro momento, o que você pensa? Bom, todas as colunas possuem valores preenchidos, o que é verdade, ou seja, não tenho valores não nulos lá. Então, é isso que a gente tem essa primeira percepção. Então, opa, então pelo menos valores faltando, né, valores vazios, a gente não tem nesse caso. A gente vai ver que não é bem assim nesse problema específico. Outra coisa que a gente tem é o tipo que o Pandas tenta inferir para cada uma das colunas. Então, por exemplo, o número de postos pesquisados, ele vê lá que só tem números e ele coloca que é um inteiro. Ó, essa coluna é do tipo inteiro, com 64 bits. Coisas que são strings, ele vai geralmente colocar object, né? Então, por exemplo, valores dos estados, que são strings, ele vai colocar como object, que é um tipo mais genérico, mais geral, digamos assim. Então, a gente tem outros casos, float 64 e assim por diante, mas aqui a gente tem algumas observações. Então, de um total de 106.823 observações, não há valores null, né? Ou not a number, né? NA é not a number, deixa eu colocar aqui também em negrito, para nenhum atributo, nenhuma coluna. Mas veremos que não é bem assim para esse caso em específico, porque tem algumas coisas meio estranhas aqui. Note que, por exemplo, o preço médio de distribuição está como object, e object geralmente é uma string, né? Então aqui a gente começa a desconfiar de algumas coisas, que é justamente aqui nessa parte que nós vamos de conversão de tipos de dados. Então, nesse primeiro momento, analisando só valores não nulos, né, para fazer algum tratamento, seja remoção ou preenchimento de algum valor, nós, nesse primeiro momento, falamos, opa, no dataset todo mundo tem algum valor válido lá, mas a gente vai ver que não é assim. Então, pulamos nessa etapa, vamos para a conversão e depois a gente vai voltar nessa etapa de tratamento de valores nulos de novo. O Pandas automaticamente reconhece os tipos de dados de cada coluna, porém existem alguns atributos que estão com seus tipos errados. Por exemplo, o preço médio de distribuição deveria ser um float, né, um float 64, e não um object. Nesses casos, muito provavelmente, alguns registros têm uma string ao invés de um número para tais atributos. Então, a minha suspeita é que nessa coluna de preços, por exemplo, que está sendo identificada como do tipo object, deve ter vários números lá, como a gente tem visto, mas talvez pelo menos um registro
Lá naquela coluna vai ter, por exemplo, um tracinho ou qualquer outro caractere que não representa um número. Nesse caso, o pandas ele vai falar, opa, eu achava que era todo número, mas estou vendo aqui que não necessariamente é um número, eu vou tratar como se fosse uma string. Então, essa é a minha primeira suspeita por conta disso. Então, tem isso, né? Então, nesses casos, muito provavelmente, existem alguns registros que têm uma string ao invés de números para trás atributos. Outras coisas, peculiaridades nesse dataset, pessoal, é que nós temos também duas colunas de datas que são bem formatadas para as datas e elas são object. Mas nós temos um tipo especial chamado datetime, que nós podemos usar. Então, a gente pode fazer uma conversão de object para isso naquelas colunas. Em outros casos, alguns atributos categóricos são objects, mas poderiam ser category, né? Category. Poderia ser uma category, na verdade, a pronúncia é essa. Category, a gente poderia ter uma categoria, né, de tipo, que é um tipo especial do pandas. Este tipo é necessário para se utilizar algumas funções específicas do pandas para esse tipo de dado. Mas, nesse primeiro momento, para esses vídeos aqui, nós não converteremos para esse tipo por hora, tá bom? A gente vai deixar mais simples mesmo com string, que vai ser super válido para o que nós estamos propondo fazer aqui. Muito bem, depois de ter falado bastante, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou criar uma cópia desse data frame para eu não alterar o original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de data de pré-process, né, de pré-processado, uma cópia que eu vou fazer desse data frame inicial. Então, se eu pego um data frame e coloco .copy, ele cria uma cópia para mim. Então, é isso que a gente tem. A partir de agora, eu vou trabalhar em cima do data pré, todos esses pré-processamentos e limpezas. Vou deixar o data, né, o data aqui, como originalmente, sem alterar. Vamos converter primeiro as datas. Então, datas, como os atributos de data do dataset, aqui faltou um A, do dataset, né, o data frame, já estão em formato de data aceitável, né, que é ano, mês e dia. Se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar aqui os atributos, ó, tá ano, né, com 4 dígitos, tracinho mês, tracinho dia, né, com 2 dígitos, ele já está num formato bem aceitável, então fica mais fácil, não precisamos forçar nenhuma conversão nesse sentido. Daí, pessoal, basta que a gente chame a função do pandas chamado toDateTime e a gente passa a coluna que nós queremos. Então, eu vou passar a coluna dataPré, dataPré, para a coluna, como que é o nome da coluna? Acho que é data inicial, né? Data inicial. Então, a gente está passando aqui uma coluna, que é uma series de valores de data. Então, como está já nesse formato, a gente não precisa forçar nenhuma conversão. Então, esse resultado, ó, é outra series do tipo DataTime64. O que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir essa series, vamos sobrescrever os valores de data inicial. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com data final, né? É o nome data final. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer essa conversão de dados aqui. Feito isso, o que nós podemos fazer aqui? Um dataagora.info para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, data.info, na verdade, dataPré, né? .info. O data original não foi alterado, mas se a gente colocar o nosso novo dataset já pré-processado, nosso data frame pré-processado, a gente vê data_pré.info, nós vemos aqui exatamente que essas colunas agora elas têm o tipo DataTime64. Muito bem, a gente terminou para datas, vamos fazer agora os dados numéricos, que é agora que o bicho pega. Então, nós temos algumas variáveis, alguns atributos aqui, colunas, que deveriam ser numéricos. E nós temos aqui no Pandas uma função chamada toNumeric. To_numeric, Pandas. Você pode ver a documentação aqui dela. Ela converte argumentos para um tipo numérico, é isso que está fazendo, e pode acontecer que se ela não conseguir fazer essa conversão, ela pode lançar exceptions, ou pode ter algumas outras ações que a gente vai fazer já já. Analisando aqui, pessoal, quais seriam as nossas colunas que nós deveríamos transformar de object para numérico, né? Analisando, a gente teria margem média de revenda, que está object aqui, né? Aqui, ó, unidade de medida é object mesmo, essas coisas aqui são todas, então seria margem de revenda. Os preços, desvio padrão, preço mínimo, isso tudo, ó, tanto coeficiente de variação também, ó, todos esses valores seriam, a gente teria que converter para numérico, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O que a gente pode fazer é uma lista, ó. Vou fazer uma lista aqui com o nome dessas colunas, né? Desses atributos para conversão. Então, vou fazer assim, ó.
Vou copiar aqui margem de revenda. Então, eu vou ter uma lista com os nomes, uma lista em Python mesmo. Eu vou ter agora o preço médio de distribuição. E eu vou dar um pause aqui, já vou copiar os outros e você já vê o resultado. Então, pessoal, voltei. Eu tenho aqui uma lista, então, com os nomes de todas as colunas, todos os atributos que nós queremos converter de object para numérico. Então, nós temos essa lista com esses valores aqui. O que eu vou fazer aqui agora é fazer um for. Então, para cada atributo, dentro dessa lista, então vamos fazer um for aqui, ó, é uma lista com 6 valores, se eu não me engano. Vamos imprimir aqui o valor do atributo só para ver se está funcionando. Beleza, está funcionando. Então, para cada atributo agora, eu quero fazer a conversão. Então, até vou colocar um comentário aqui, ó, convertendo atributos, que são as nossas colunas, né, para numeric. É isso que a gente quer fazer. Então, para cada uma dessas colunas que nós colocamos nessa linha aqui, eu vou usar a função chamada pd.numeric. Eu vou fazer isso, pd.numeric. E eu vou chamar aqui, ó, o que a gente quer converter? Qual coluna que nós queremos converter? A gente quer converter a coluna que nós vamos iterar aqui. Então, para cada uma dessas colunas, isso aqui é o nome da coluna, eu vou passar o valor aqui e eu vou fazer essa conversão. Antes de executar, eu vou mostrar mais um parâmetro aqui, mas só para revisar, ó, então aqui, para cada um do nome das colunas, né, que eu estou interessado em converter, eu passo o nome da coluna aqui, do DataPre. Então, o que está fazendo aqui? Ó, e aqui é toNumeric, to_numeric. O que eu estou fazendo aqui é exatamente converter cada uma dessas colunas aqui de margem para numérico, e o que eu vou fazer é sobrescrever essa mesma coluna. Então, eu venho no meu data_pre, então eu estou convertendo a coluna aqui para numérico e passando para cá. Só que antes de eu executar, tem um parâmetro que eu acho que vale super a pena a gente olhar aqui, que é o parâmetro de erros. Então, olha, em caso essa conversão dessa string para números, né, para algo numérico, falhe, porque às vezes você pode porque às vezes você pode ter algo que não, uma string que não representa número. Essa função ela tem alguns comportamentos. Por padrão, ela vai dar um raise, ela vai lançar uma exception, ela vai explodir uma exception na tela falando, opa, deu um problema aqui, não foi possível fazer essa conversão. Só que você pode fazer outras coisas. Você pode ignorar, retornando o mesmo valor da entrada. Então, ó, não consegui converter, copia o mesmo valor para a saída, depois da conversão. Ou você pode fazer o coerce. Coerce aqui, ele vai fazer o seguinte, ó, os valores que ele não conseguir fazer a conversão, que são inválidos, ele vai setar na saída como not a number, um valor null, um valor vazio. Então, tudo que ele tentar converter, se não conseguir converter para um número, ele vai colocar lá, olha, esse valor eu não consegui converter, eu coloquei um valor vazio aqui, um not a number aqui. Então, isso que a gente vai fazer agora. Então, fazendo isso, eu vou passar, então, aqui, ó, vírgula, os erros, vai ser coerce, né? Que é isso aqui, ó, coerce. Então, esse parâmetro aqui, ó, de errors, vou passar coerce. Nem sei se a pronúncia está certa dessas palavras, mas é isso aí. Então, eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse ponto? Estou com, ó, então converte a coluna, nesse caso, de valores string, para um tipo numérico. Em caso de erro na conversão, então, por exemplo, uma string que não representa um número, um valor vazio, que é o not a number, null, né? Null ou not a number, será atribuído no lugar. É isso que está passando. Então, agora sim, vamos executar esses camaradas aqui. Executamos, vamos dar um data.info agora, para a gente ver se foi convertido, né? Certo? Nessas colunas tem agora o valor numérico e se tem alguma coisa nova aqui. Vamos ver. Novamente, tem a mesma, ó, data_pre, né? É isso, eu tô me confundindo aqui, mas data_pre. Muito bem, a gente tem o nosso data_pre com as datas aqui já no jeito. Agora a gente tem muitas coisas aqui mudaram, né? Note que a margem média de revenda, ela foi para float. Os outros aqui, ó, os outros todos está para float. Mas beleza, a conversão deu certo, converteu então o que era object para agora numérico.
Mas note agora o seguinte comportamento, pessoal. Nós temos no total 106.823 registros. Após a conversão para números, nós temos que algumas das colunas agora elas possuem valores nulos, porque não está batendo. Ó. Olha a quantidade desse caso aqui, ó, do preço, por exemplo, preço médio de distribuição. Olha a quantidade de valores não nulos. É 103.423 dos 106.823 registros. Então a gente tem aqui 3.400 registros, né? Que tem valores nulos. Então o que aconteceu? Muito provavelmente era uma string que estava preenchida lá nesses registros, que não era um número, e quando a gente fez a conversão, deu um erro na conversão aí, só que ao invés de lançar uma exceção, o que o toNumeric fez? Ele colocou um valor nulo, um valor not a number, né? Um valor none aí. Então agora sim a gente tem que voltar para aquela parte de tratamento de valores nulos que nós vimos agora há pouco, né, nesse primeiro momento. Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo, que esse vídeo já está longo, então no próximo vídeo a gente vem para esse caso aqui de fazer o tratamento agora sim com os valores nulos aqui, o que a gente pode fazer nesse caso. Se você está gostando, pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse curso com os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.